Nossa, pois é. Então, pessoal, boa tarde, tá? Desculpem a imagem ali, a qualidade da imagem, daqui a pouquinho ela melhora. Olha só, meus queridos, na questão do ensino religioso, tá? Nós vamos seguir com o que nós vínhamos vendo, tá? Que são as diferenças entre as várias religiões do mundo, né? Para poder entrar na parte que nos importa, que é sobre a religião no Brasil. Tá? A gente vai estudar os grandes grupos religiosos do Brasil. Quais são os maiores grupos religiosos que têm a maior quantidade de adeptos no Brasil inteiro? Né? Esse vai ser basicamente o tema onde nós vamos começar a entrar. Tá? Antes da gente fazer isso, né, nós vamos ver um pouquinho alguns símbolos importantes para as religiões e os seus significados. Tá? Eu peço que vocês prestem muita atenção no vídeo que nós veremos juntos agora, tá? Porque trata justamente disso, dos símbolos, uma explicação dos símbolos e os significados que eles têm para todas as religiões. Certo, meus queridos? Para cada uma das religiões do mundo. Tá? Claro que nós veremos apenas 4 símbolos, né? A gente não vai ver todos os símbolos de todas as religiões do mundo, né? Apenas 4, os 4 dos quais a gente já trabalhou ao longo desse ano, certo? Apenas para a gente poder, até como uma espécie de revisão, né? Para a gente poder adentrar na parte em que nós vamos tratar propriamente das principais religiões do Brasil. Ok, meus queridos? Então vamos lá, vou apresentar para vocês a tela agora, tá? Aí a gente vai poder ver juntos estes símbolos. Vamos lá. Em muitos casos, para expressar determinada crença, símbolos foram criados ou reforçados para identificar a fé de alguém ou lugar. Muitas vezes nos deparamos com símbolos religiosos e não sabemos seus significados e suas origens. Em outros casos, alguns símbolos se tornaram tão populares que seu significado atual não condiz com a sua origem histórica. Independente do país ou idioma, os símbolos transmitem seu significado comum e assim sua imagem faz com que determinada religião se espalhe pelo mundo. Seja no cristianismo, no islamismo, budismo ou hinduísmo, todas possuem seus símbolos que as identificam. Aqui apresentaremos 5 símbolos religiosos mais comuns do mundo e seus significados. A cruz cristã. Considerado o principal símbolo cristão, a cruz tem sua origem bem antes de Jesus e logo no primeiro século e até os dias atuais, é utilizada como forma de representar a fé em Cristo, principalmente entre os católicos ortodoxos, anglicanos e luteranos. Sua razão está baseada na morte que Jesus sofreu e que era comum na época, a crucificação. Apesar da imagem apresentada pela morte de cruz, este símbolo significa para muitos cristãos a vitória de Jesus sobre a morte e, segundo o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Existem muitas variantes da cruz, sendo as mais conhecidas a cruz tal, muito comum entre os franciscanos, a cruz de Jerusalém, a cruz pátria, presente no escudo do Clube de Futebol Vasco da Gama, a cruz nórdica, dentre outras. Também está presente em várias bandeiras de países que a representam de diversas formas e tamanhos, e todas com significado cristão, como a da Dinamarca, da Finlândia, Grécia, Portugal e Inglaterra. O peixe. Outro símbolo cristão, o peixe teve sua origem logo no início, quando os cristãos sofriam perseguição e precisavam se identificar sem levantar muita suspeita, como acontecia com o símbolo da cruz. Dessa forma, fazia-se o desenho de uma meia-lua para baixo e outra para cima, representando um peixe, e em alguns casos com a inscrição grega, cujas iniciais significavam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se pegarmos as primeiras iniciais de cada palavra dessa frase, temos a palavra grega peixe, daí a origem deste símbolo.
O peixe era o principal alimento para os povos judeus, e além disso foi o alvo de um dos mais famosos milagres de Jesus, quando este o multiplicou para alimentar milhares de pessoas. Também significava a salvação das almas, pois Jesus disse aos discípulos para serem pescadores de homens para o seu reino. A lua crescente com estrela. Símbolo do islamismo, a lua crescente com a estrela foi inicialmente símbolo do Império Otomano. A princípio, somente a lua era símbolo do Império Bizantino, porém, no ano 330, o imperador romano Constantino acrescentou a estrela em referência à Virgem Maria. Após a conquista muçulmana de Constantinopla, atual Istambul, o símbolo passou a ser utilizado no Islão como forma de soberania, dignidade e renovação da vida e da natureza. No que diz respeito à religiosidade, o símbolo representa os 5 pilares da fé islâmica: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação, em referência às 5 pontas da estrela. Muitas bandeiras de países trazem este símbolo em sua flâmula, como Turquia, Paquistão, Argélia e Tunísia, todas em referência ao islamismo. A estrela de Davi. A estrela de Davi é uma estrela de 6 pontas e um dos principais símbolos do judaísmo. Presente nas sinagogas, lápides e em vários elementos da cultura judaica, o escudo de Davi, como também é conhecido, historicamente não se limitava ao uso pelos judeus e originou-se quando, lado a lado com a estrela de 5 pontas, serviu como sinal mágico ou como decoração, de forma a apresentar uma identidade aos judeus em contrapartida à cruz de Cristo. Na Idade Média, este símbolo apareceu com maior frequência entre os judeus, mas sem nenhum significado religioso em especial. A comunidade judaica de Praga foi a primeira a usar a estrela de Davi como símbolo oficial, e a partir do século XVII, a estrela de 6 pontas se tornou o selo oficial de muitas comunidades judaicas e um sinal geral do judaísmo. Presente em algumas catedrais cristãs, a estrela de Davi é mais conhecida através da bandeira de Israel. Yin Yang. Símbolo do taoísmo, o Yin Yang é um círculo dividido ao meio por uma linha ondulada, com uma metade negra, Yin, e outra branca, Yang. Cada metade possui também um pequeno círculo de cor oposta em seu interior. Esse símbolo representa o equilíbrio das forças positivas e negativas e de tudo o que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. A metade negra representa o escuro, a noite, a lua, o feminino e a passividade. Já a metade branca representa a atividade, o iluminado, o dia e o masculino. O círculo menor representa a presença de cada um no outro. Assim se deduz que nada existe no estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas sim a transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista como seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Conhecido tanto no Ocidente quanto no Oriente, este símbolo está presente em toda a cultura do mundo contemporâneo, seja na religião ou como apenas um adereço. Também há referência a este símbolo na bandeira da Coreia do Sul. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, minha imagem voltou como eu tinha dito. Gente, então, uh, esses símbolos que nós vimos, todos eles têm ecos importantes nas bandeiras dos países. Se vocês observarem, muitos países ocidentais têm a cruz, né, como parte do seu desenho na sua bandeira, tá? Justamente para representar que a maioria da população acaba sendo cristã, né? É o caso do Brasil, por exemplo. Nós não temos uma cruz na bandeira, mas nós temos a maioria cristã, né, no Brasil. Tá? Aí ele deu exemplos de vários países que adotam
a cruz em suas bandeiras. Nós vimos, por exemplo, a Grécia, os países nórdicos, Finlândia, Noruega, Suécia, enfim, tá? A própria Inglaterra também, né? Todos os países em que a maioria da população é cristã. O mesmo ocorre com os muçulmanos ou islâmicos, os árabes, enfim, né? Que adotam em suas bandeiras aquele símbolo da lua crescente e da estrela, tá? Para representar justamente os 5 pilares do islamismo, né? Nós temos as 5 pontas na estrela, né? Então são os 5 pilares do islamismo. Um dos símbolos cristãos mais importantes, além da cruz, a cruz é um dos fundamentais, né? É o peixe. Tá? Nós vimos que, na verdade, ele surgiu entre os primeiros cristãos, tá? Como um jeito de eles se identificarem, certo? Mas o cara do vídeo falou que eles usavam este símbolo assim de um jeito mais discreto e tal. Por quê? Porque no início os primeiros cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, tá? Para não serem identificados e mortos muito rapidamente, a solução encontrada foi a adoção, né, de um outro símbolo que não fosse a cruz, tá? Que acabou sendo o peixe, né? Por que o peixe? Porque nós vimos que as primeiras letras ali de cada daquela frase Jesus, Salvador, enfim, em grego, tá? Elas formam a palavra peixe, né? Então por isso que eles acabaram adotando, né, aquele símbolo muito simples também de se fazer, tá? Ao mesmo tempo, ele aquele símbolo do peixe ali, aquele desenho do peixe daquela forma, é o jeito também de se fazer a letra alfa, tá? Que é a primeira letra do alfabeto lá dos hebreus, é muito importante também, né? Da ideia de início, né? De algo novo, tá? De algo de renovação, certo? E finalmente, né? O símbolo mais, os dois últimos símbolos que apareceram, né? Foi o do judaísmo, que é a estrela de Davi, também bastante conhecido de nós todos, né? A estrela de 6 pontas, tá? Embora ele não tenha explicado ali a função básica dele, né, uma das interpretações possíveis, tá, do símbolo é de que nós temos algo apontando para cima, né, e algo apontando para baixo. O ser humano estaria no centro, tá? Aquilo que está apontando para cima é justamente apontando para a nossa natureza capaz de transcender, de ir além, né, de poder contatar a divindade. E o que apontaria para baixo é a questão da imanência aqui mesmo, aquilo que nós vivemos aqui na Terra, tá? Então, nós, como seres humanos, né, temos essa natureza dual, tá? Ao mesmo tempo, essa vida terrena, tá? Mas nós temos a vocação, né, a possibilidade de viver para o eterno, tá? Para aquilo que é divino, certo, meus queridos? E o último dos símbolos que apareceu, não menos importante, principalmente porque no Oriente ele é o fundamental, é o mais utilizado, tá? É justamente o do confucionismo, tal do Yin e Yang, que também é o símbolo do taoísmo que nós vimos, certo? Representando aquele choque eterno entre as duas forças. E também está presente nas bandeiras de alguns países de lá, tá? Do Oriente. É o caso da bandeira da Coreia do Sul que mostrou ali, né? Só que ele é representado com cores diferentes, né? O azul e o vermelho. Ok, meus queridos? Beleza? Eu vou colocar então a nossa atividade no grupo, certo? E sobre religião, o que eu havia separado para vocês hoje é isso. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo Acho certo? que não. Então tá. Beleza.